Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar de um tema que particularmente eu venho pensando assim no meu coraçãozinho e eu quero ver com você também se faz sentido esse tipo de discussão. Você já se sentiu injustiçado, injustiçada, porque você fez tudo por alguém e mesmo assim essa pessoa não ficou com você? Você já pensou, eu dei presentes, eu paguei viagens, eu estive disponível sempre, deixei de passar tempo com a minha família, fui super atenciosa, atencioso, e ainda assim, como que essa pessoa ainda não me ama? Esse tipo de dívida emocional pode acabar confundindo muitas pessoas, e hoje eu quero de fato conversar com você sobre a verdade difícil, mas que pode ser libertadora. Ninguém é obrigado a gostar de você, cada pessoa. Fica comigo até o final porque hoje a gente fala um pouco sobre isso. E eu sei que quando eu falo isso em voz alta pode parecer até bastante frieza, pode soar como indiferença, mas olha, não é não. É sobre liberdade emocional. Muitas pessoas crescem aprendendo de forma bastante implícita que amor se conquista por esforço, por investimento ou até sacrifício. Já percebeu isso em algum momento? Vai comentando aqui nos comentários e descrevendo um pouco das suas percepções, porque isso me ajuda também a não ficar falando sozinha, a gente cresce mais em comunidade, assim. Quase que como se você tem que fazer o suficiente, você tem que se doar o suficiente, você tem que pagar o suficiente, ou qualquer outro atributo de retribuição nesse sentido para você ser, de fato, reconhecido como alguém passível de ser gostado. E aí começa uma lógica bastante perigosa. Se eu investir tanto em alguém ou em alguma relação, agora ela me deve algo em troca. E isso aparece muito em relações amorosas. Um homem que paga jantares caros, dá presentes, resolve problemas e começa a acreditar que isso cria uma obrigação afetiva. Uma mulher que se dispõe, que cuida da casa, que cuida quando a pessoa está doente, sei lá. E isso torna o sujeito obrigado a gostar dela, estar com ela para sempre. Como se o carinho pudesse ser comprado em algumas parcelas. E olha, eu sei que talvez você até esteja se reconhecendo aqui como uma pessoa que pensa assim agora. Talvez esse sentimento esteja mais te aprisionando do que tentando aprisionar uma outra pessoa. Ou talvez você possa até estar do outro lado, sentindo que você sempre precisa corresponder porque recebeu demais. E isso é mais comum do que você pode imaginar. Entender como que esse mecanismo funciona muda completamente a forma como que você se posiciona nas suas relações. Existe uma diferença enorme entre generosidade e investimento estratégico. Quando alguém oferece algo esperando retorno afetivo garantido, já não é mais uma oferta livre, é uma tentativa de controle. Nem todo mundo sabe que muitas vezes o gesto de dar tudo pode carregar uma expectativa que a pessoa não diz, mas que isso não faz com que ela não exista mais. Que é do tipo, agora você é meu, agora você é minha. E isso vai te deixar frustrado porque externamente parece cuidado, mas internamente pode ser apenas medo de rejeição, medo de ser abandonado. Alguns acreditam que precisam provar seu valor constantemente, todo santo dia. Elas precisam ser indispensáveis para não serem abandonadas. Então elas pagam, elas resolvem, sustentam, fazem, acontece. E esperam que isso impeça o outro de desejar ir embora. Mas afeto cada pessoa não nasce da dívida, ela nasce do desejo. E desejo não responde a planilhas de investimento emocional. E existe um negocinho ainda mais importante aqui, a ideia de que alguém pode simplesmente não gostar de nós, mexe com as nossas feridas. A rejeição toca a nossa autoestima, toca no nosso pertencimento, nas nossas histórias, que às vezes começaram desde lá muito cedo. Nem todos imaginam isso, mas muitas vezes o sofrimento não é pela pessoa em si, é pelo que a rejeição apresenta. Se ela não me quis, o que isso quer dizer sobre mim? Esse tipo de pergunta
pode ser um pouco incômoda quando a nossa identidade depende mais da validação externa do que de qualquer outra coisa pessoal. Só que a maturidade emocional inclui aceitar uma regra básica, uma realidade que ela não pode ser subjugada. Afinidade não é universal. Nem todo mundo vai gostar de você, mesmo você sendo legal, mesmo sendo divertido, mesmo sendo o reizinho ali, o alecrim dourado. Nem todo mundo vai gostar de você e você não vai gostar de todo mundo e tá tudo bem. O mundo vai continuar rodando do mesmo jeito e você não precisa de agradar a todos. Algumas pessoas elas vão se encantar por você, outras vão te achar exagerado, excessivo, um saco. Outras vão achar você insuficiente e outras simplesmente elas não vão sentir nada. Você vai ser um absoluto nada na vida delas. Isso não transforma você em alguém sem valor. Não estou querendo fazer isso, meu papel aqui não vai ser fazer isso, mas é te mostrar que essa realidade existe e você não gostar dela não vai fazer com que ela deixe de ser assim. E isso tudo que nós estamos comentando aqui transforma o mundo em um lugar plural, onde pessoas têm desejos e às vezes você não vai estar no meio deles. E talvez eu venha falar de algum assunto delicado agora. Há homens que aprenderam que o seu valor está no poder de prover. E olha, particularmente eu já ouvi muito esse tipo de expressão. Fulano não deixou faltar nada em casa. Como se isso fosse criar uma redoma ao redor da pessoa que desvalidasse qualquer tipo de crítica ou objeção a essa pessoa provedora. Não estou dizendo que prover é desimportante. Estou dizendo que é apenas um tipo de obrigação ou necessidade de uma pessoa. E quando a relação termina, a sensação não é apenas de perda amorosa. Para esse homem, esse sujeito que acredita que ele provendo vai ser o suficiente para uma relação, para uma família se manter, para um afeto se manter. Mas é uma sensação de humilhação. Aí depois de tudo que eu fiz, ainda a pessoa não me quer, ainda ela me rejeita. Mas o que foi feito? Foi cuidado genuíno ou foi uma estratégia inconsciente ou até consciente muitas vezes para garantir a permanência daquela pessoa ou daquelas pessoas naquela situação? O problema não está no gesto, está na intenção e na expectativa. Quando alguém acredita que o outro deveria amar por gratidão, está confundindo amor com obrigação. Gratidão é um sentimento nobre. Acho lindo, né? O povo da gratidão aí na internet. Mas amor é escolha. E escolha só existe onde há liberdade. E talvez esteja caindo aí uma fichinha com você agora, em algum momento, que tentou comprar segurança emocional. E olha, isso não é motivo de vergonha, porque, como eu disse, essa pode ser uma construção cultural que você absorveu e, de certa forma, não repensou, não raciocinou de forma crítica e construiu também a sua identidade, a sua experiência afetiva em cima disso. Não é motivo de vergonha, é motivo de reflexão. Aceitar que ninguém é obrigado a gostar da gente dói, mas também te organiza emocionalmente. Organiza porque tira das suas mãos a tarefa impossível de controlar o sentimento do outro. Te organiza porque te devolve a responsabilidade para o lugar certo. Você cuida da sua forma de amar. O outro decide se ele quer estar. Quando você entende isso, muitas coisas mudam. Você começa a se relacionar por escolha, não por medo. Você oferece porque você quer genuinamente oferecer, não porque você precisa para garantir esse retorno ou para ter a obrigação afetiva do outro. E isso transforma completamente a qualidade dos vínculos. Relações maduras não se sustentam em dívidas emocionais. Elas se sustentam em reciprocidade espontânea. Ou seja, ninguém é obrigado a gostar de você. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Ninguém é obrigado a te admirar porque você é bonito, nem porque você é inteligente, porque você paga todas as contas, ou porque você nunca deixou faltar nada em casa. E você também não é obrigado a permanecer em relações onde o outro te trata como esse objeto
que sempre estará em dívida porque ele sempre esteve presente, porque ela sempre foi muito parceira, porque ela sempre te ajudou financeiramente, ou porque ela sempre te ajudou estando presente. Talvez seja na hora de a gente começar a colocar os nomes certos nos bois. Quando a gente entende isso tudo, a gente para de negociar o amor como se fosse uma moeda de troca. A gente começa a buscar afinidade real. E isso vai exigir autoestima, exige enfrentamento de inseguranças, velhas inseguranças, exige olhar para dentro. E nem todos sabem que esse processo pode ser profundamente transformador quando feito com um acompanhamento adequado. Eu já falei, nem tudo precisa ser lidado sozinho. Eu sou psicóloga, trabalho rotineiramente com questões ligadas à autoestima, dependência emocional e relacionamentos afetivos. Os meus contatos sempre estarão aqui na descrição dos conteúdos e se fizer sentido para você, só se fizer sentido para você, vai ser um prazer explicar um pouco do meu trabalho e fazer parte da sua trajetória. Mas para isso acontecer, o primeiro passo é todo seu. Se esse conteúdo fez sentido, se trouxe algum tipo de reflexão importante ou algum incômodo que é desagradável, mas que é necessário para que você se reconheça em um lugar que precisa melhorar, se inscreva aqui no canal, verifica se você está inscrito mesmo de fato, se não se inscreva, compartilhe esse conteúdo aqui que talvez uma pessoa precisa de ouvir ou de repensar os seus velhos hábitos, as suas formas antigas de ser, porque crescer emocionalmente não é só se tornar irresistível para todos. É sobre se tornar inteiro o suficiente para aceitar que nem todos vão ficar. E ainda assim, continuar sendo você. Te deixo aqui o meu beijo de agradecimento e espero muito te ver no próximo conteúdo aqui no Astamente. Por que não, né? Tchau, pessoal!